Olá, aqui é o professor Fabrício, professor de literatura, e hoje nós vamos falar do modernismo no Brasil. Mas antes da gente começar esse papo, gostaria que vocês acessassem o meu canal, Fabrício Rodrigues, dessem um likezinho e também se inscrevessem, tá? Para quando for necessário receber novos vídeos, novas aulas sobre os vários assuntos que envolvem a literatura brasileira, os vários movimentos literários, tá certo? Pois bem, galera, a gente vai falar hoje do modernismo brasileiro, mas não o modernismo em si, completo, né? O modernismo, como todo mundo sabe, é o último movimento literário do Brasil. Começou em 1922, né? E até hoje ele vigora aí. Claro, nesses quase 100 anos, o modernismo tem apresentado várias facetas, várias fases, né? E a aula de hoje é para falar mais especificamente da primeira fase do modernismo brasileiro. Foi uma fase curta, durou apenas 8 anos, chamada também pelos especialistas e pelos teóricos da literatura como a primeira fase heróica, né, da arte brasileira, ou simplesmente primeira fase heróica. Ok? Mas antes da gente começar a falar dessa primeira fase, né, que começa em 1922 e vai até 1930, vamos falar um pouquinho sobre os desdobramentos, né? Sobre o que aconteceu antes, né? de surgir esse primeiro período do modernismo brasileiro. Vocês sabem muito bem, vocês vão de recordar nas aulas presenciais, que houve a primeira Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Isso aconteceu no mês de fevereiro do ano de 1922, né? Houve todo um preparativo, vários intelectuais reunidos, entre os quais Mário de Andrade, Oswald de Andrade, as pintoras Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Del Pitta, Manuel Bandeira e tantos outros organizaram esse grande evento em São Paulo que reuniu, na maior parte, a elite cultural e empresarial também do Brasil, para trazer para esse público, até de certa forma conservador, um pouco do que estava acontecendo no cenário mundial, no mundo das artes. Vocês devem lembrar também que no contexto da Semana de Arte Moderna, até um pouco bem antes disso aí, explodia na Europa os movimentos de vanguarda. Esses movimentos praticamente foram responsáveis, né, pela aplicação das diretrizes, né, e das novidades implantadas nessa Semana de Arte Moderna. Vocês vão de lembrar, né, o futurismo, né, que aconteceu na Itália, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo. Então, esses movimentos de vanguarda, o nome já diz, de avanço, né, estavam trazendo o que havia de mais novo na arte em todas as ramificações, não só na arte literária, na forma de se escrever texto, mas, acima de tudo, em outras manifestações como a pintura, a música, a escultura, as artes plásticas de um modo geral, né? Então, assim, a implementação dos movimentos de vanguarda, eles foram essenciais para que os jovens, né, destemidos, corajosos, né, organizadores da Semana de Arte Moderna, conseguissem implantar seus pensamentos, suas ideias e tentassem, de certa forma, fascinar aquele público tão moralista, tão conservador, que acompanharam o andamento dos dias que ocorreram. Pois bem, então a primeira Semana de Arte Moderna, como eu acabei de falar, aconteceu em São Paulo entre os dias 11 de fevereiro até o dia 18 do mesmo mês, não é? Então foram vários eventos, né? desde recitais de poesia, né? Músicas, danças, amostras de pinturas, né? Peças de teatro, palestras, discursos, né? Sempre mostrando a nova arte, né? A partir daí, né? Começa-se então oficialmente o que nós chamamos de modernismo no Brasil, né? E desde então nós estamos vivendo esse modernismo, como eu voltei a falar um pouco antes, né, com uma faceta nova, de certa forma, porque pelas várias fases que o modernismo já apresentou, é claro que atualmente nós vivemos uma literatura, um contexto, de certa forma, híbrido dentro da literatura brasileira. Mas vamos falar agora, então, dessa primeira fase.
Bem, a primeira fase ela trouxe algumas novidades, né? Uma das coisas que mais, de certa forma, chamaram a atenção nessa primeira fase do modernismo brasileiro, e aí a gente vai falar dessas características, não é isso? É a tentativa de valorizar o cotidiano, né? Havia, de certa forma, um desejo de trazer para a arte brasileira, até então muito presa aos moldes parnasianos, ao romantismo, ao realismo, ao simbolismo, especialmente, havia uma tentativa de trazer o cotidiano para a arte, né? E quando a gente fala de trazer o cotidiano para a arte, aí vem aí uma série de questões que a gente precisa aí discutir. Uma delas tem a ver com a própria renovação da linguagem, né? Havia uma espécie de campanha naquela época que tinha que reformular a linguagem da literatura brasileira. Não que a linguagem parnasianista fosse uma linguagem que não merece crédito, não que a linguagem dos românticos, dos belíssimos escritores da poesia romântica, não merece crédito, mas assim, era necessário, principalmente com as ideias nacionalistas desses escritores modernistas, que trouxessem uma linguagem nova. E essa linguagem nova deveria estar bem de acordo com a fala do povo, né? Uma linguagem coloquial, até porque o Brasil, no início do século XX, já estava muito híbrido socialmente, né? O país não apresentava mais apenas como influência de linguagem aquela trazida pelos portugueses, né? Já tínhamos aqui no Brasil muitas influências de outros países europeus, da Alemanha, da Itália, da França, né? Fora a própria influência da cultura africana no Brasil. Então havia uma necessidade de reformular o jeito de se escrever, a forma simples de se escrever, sem os termos muito técnicos, sem as expressões muito científicas expressas pela linguagem, por exemplo, dos poetas parnasianos, né? Outra coisa que a gente merece atenção é que os escritores dessa primeira fase modernista, né, eles queriam fazer crítica à realidade brasileira. Era uma literatura que ora mexia com o cotidiano, né, mostrando uma linguagem bem simples, né? É só você, por exemplo, ler os poemas de Oswald de Andrade ou mesmo os contos de Mário de Andrade, você vai perceber que há uma certa preocupação em escrever de forma simples, de forma suave, fazendo com que o leitor entenda muito bem. E a partir desse momento que eles se utilizam dessa linguagem simples, eles poderiam se fortificar para, a partir daí, por exemplo, fazer crítica à realidade brasileira, né? Lembrem-se que no período da primeira fase do modernismo no Brasil, estávamos ainda sobre o regime da República Velha, entendeu? Era a primeira república no Brasil, aquela república oligárquica, né? Voltada muito para os interesses do Sudeste, do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, né? Então, essa primeira fase da literatura brasileira também foi muito crítica às questões da realidade social, econômica do país, né? Claro, eu já falei que houve uma espécie de oposição ao parnasianismo, ao romantismo, né? Houve também nessa nova forma de linguagem o uso da ironia, né? O uso do sarcasmo, da irreverência, né? Do caráter anárquico. O que significa caráter anárquico? É um caráter de deboche, né? O que mais os modernistas queriam fazer era, na verdade, debochar um pouco do conservadorismo brasileiro. Tá certo? Então, assim, vamos ficar claro o seguinte: a primeira fase do modernismo brasileiro começou pegando carona na Semana de Arte Moderna, que trouxe as novidades trazidas pelos movimentos de vanguarda. Esses movimentos de vanguarda entraram aqui no Brasil, influenciados por grandes mestres da cultura europeia. E aqui os grandes seguidores, né, dos movimentos de vanguarda foram Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Pitta, né, Anita Malfatti e tantos outros que aqui não vem ao caso enumerar, né? Então,
tudo que foi proposto na Semana de Arte Moderna se viu como uma espécie de propaganda, de disseminação de informações que foram depois exploradas ao longo da primeira fase do modernismo, chamado de fase heróica. Fase heróica, onde, eu volto a repetir, onde eles estavam querendo fazer uma renovação da linguagem, né? Usando uma linguagem mais simples, uma forma mais simples de escrever contos e poesias, bem diferente dos movimentos literários anteriores, tá certo? Queriam fazer uma crítica à realidade brasileira, e essa crítica valia tudo, valia o sarcasmo, valia a ironia, o deboche, né? E tudo isso mais. Né? A partir daí, o modernismo foi andando com outras fases, que é claro, isso aí vai ser papo para os nossos próximos encontros. Tá bom, galera? Então, eu fico por aqui hoje. Então, a gente espera aí que vocês, voltem a repetir, que vocês deem um like aí na aula, né? E se inscrevam no canal para que vocês recebam novas informações, né, atualizadas, ok? Um abraço e até a próxima. Só lembrando, hein, nesse período tão conturbado, né, o lema é #Fica em Casa.